Olá, eu sou o Luiz Afonso, estamos aqui na TV Litoral Paraná, iniciando mais um programa Tá na Web. Obrigado pela sua audiência e o nosso entrevistado de hoje é o pedagogo, futuro historiador, artista plástico, diretor de teatro e palhaço Denilson Capeta. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Deni Capeta também, com nome artístico, ou, para você que se criou na escola e pôde assisti-lo, Tio Palmito. Tio Palmito, Seja claro. muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu gostaria que você falasse em primeira mão, né, nesse primeiro momento, por que da sua opção pela arte, por esse ambiente cultural todo? Na verdade, eu acho que não tem como se optar pela arte, né? Ou você é artista e se nasce com essa semente, com essa ânsia pela arte, ou não. E eu nasci com isso, então eu sou artista plástico autodidata, desde que me conheço por gente. E essa foi a minha primeira formação, a minha primeira arte. Eu era uma criança muito tímida, então sempre me expressei através de pintura, de desenho, até que eu fui usar o teatro como terapia, já na adolescência, e daí sim fui me envolver com o mundo da arte em Paranaguá. Fui trabalhar com teatro, com as artes e ciências, como palhaço também, mas inicialmente foi as artes plásticas. Perfeito. Você tem uma vida bastante atribulada e atividades bastante diversificadas. Isso. Você é professor. Isso. Né, na rede municipal. Isso, na rede municipal. Atende as crianças nas escolas já nessa formação inicial de arte. Você também anima festas infantis, acompanhado da sua esposa, com performance de palhaço, né? Que até hoje em dia é um artigo em extinção. Isso. A gente vê muitos palhaços aí que já estamos perdendo, os palhaços clássicos aí com 70, 80 anos de idade. É verdade. E você enfrenta muito bem esse desafio, né? E a gente sente, eu por experiência própria, minhas filhas participaram de festas que você foi animador e lembro de você... Há muito tempo atrás, né? Não precisa lembrar quanto tempo. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu queria te parabenizar por isso desde já, porque é uma geração que se forma já em sintonia com o que tem de bom no desenvolvimento da arte, no espetáculo em si, e vai formando o caráter dela, né? Então... Eu já trabalho na Escola Integral há 9 anos, sempre com oficina de teatro. Há 3 anos eu estou só com cultura parnaguara, então uso a cultura parnaguara como tema gerador para desenvolver teatro, para desenvolver pintura, desenvolver literatura, poesia. Então esse é o meu foco de 3 anos para cá, é só a arte parnaguara, só a cultura parnaguara. Inclusive você é fundador de uma associação chamada Lendário Caiçara, né? Que valoriza, potencializa o fandango, a tradição do fandango. Eu gostaria que você falasse para o nosso público. Né? Eu acho assim que o nosso papel é muito maior que o fandango, não desmerecendo o papel do fandango, mas a nossa visão é sempre, como eu tenho formação pedagógica, quando nós começamos a pesquisar, a grande problemática era você ter acesso aos livros, que são livros muito pesados, que tem muito conteúdo histórico, muita data, muito isso. E quando eu ia aplicar isso para as crianças, elas não conseguiam absorver isso. Então a formação do Lendário Caiçara foi a partir disso, dessa necessidade de transformar a linguagem histórica, acadêmica para as crianças. Perfeito. Então nós pegamos aquele conteúdo, transformamos eles em música, aí entra o pedagogo, daí entrou a parte teatral, a parte de escrever também. Então eu li muita coisa no Instituto Histórico Geográfico e formatei um texto que conta um linear na cidade de Paranaguá, desde o Sambaquiba, os índios carijós, a colonização, a questão histórica do porto, da estrada de ferro, até chegar nos personagens históricos, até terminar num grande baile de fandango, que é a grande celebração, um grande chamariz da cultura parnaguara. E nós levamos isso para as escolas. Então, a partir desse espetáculo que a coisa começou realmente a acontecer. Então, nós temos a associação desde 2008, mas o espetáculo foi sair em 2011. Certo. Então, esses 3 anos nós pesquisamos muito, levamos muito esse projeto em todos os lugares, e as pessoas ainda não conseguiam comprar a ideia, porque não entendiam qual era o vínculo entre essas duas coisas, a questão da educação e a cultura de Paranaguá, e ainda não se tinha espaço, não tinha
como atingir. E daí depois com o espetáculo que nós conseguimos, a coisa começou a acontecer, questão de mídia social também, rede social, daí as pessoas foram ver, não, tem alguém trabalhando ali a respeito sobre cultura paranaguá. Você também, através das suas pesquisas, trouxe para Paranaguá mais uma efeméride, vamos dizer assim, que é o dia 15 de março. Isso. Né, que já em São Paulo é comemorado e você, nas suas pesquisas, acabou trazendo para cá também, que é a comemoração do... Que é o Dia do Caiçara, que nós vamos realizar esse ano, o nosso segundo evento do Dia do Caiçara. O nosso primeiro foi assim em cima, sabe, a gente descobriu a data, tinha muito pouco tempo. Eu falei, não, mas vamos... E eu estava fazendo direção da Paixão de Cristo e daí estava com muito trabalho, não, mas vamos tentar. E deu super certo, a gente conseguiu trazer o Rafael Greca, ele deu uma palestra, veio gente de Pontal, veio artista de Pontal, veio gente de Guaratuba, de Morretes, de Antonina, a gente fez uma coisa bem bacana, assim, em pouco tempo. E daí esse ano a gente já fez uma coisa mais estruturada, então esse ano, como eu estou na Faculdade de História, os anos, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de História, eles vêm, então já tem um público maior, já são cerca de 300 pessoas. Os apoios aumentaram também, porque o pessoal viu que é um evento que tem potencial para crescer. E esse ano vai acontecer e tá super bacana. Nós vamos continuar nossa conversa dentro de alguns instantes, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Tá na Web. Olá, estamos de volta com o nosso programa Tá na Web. Nosso entrevistado de hoje é Deni Capeta, que nas suas múltiplas atividades é muito conhecido na cidade como animador de festas infantis, né, caracterizado como o palhaço que as crianças adoram, Tio Palmito. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, né, nessa relação com as crianças e o que fica de bom em toda essa tua atividade. Quando eu comecei a fazer teatro, eu não gostava de palhaço. Eu fui uma criança que nunca gostei de palhaço, na verdade. E quando eu comecei a fazer teatro, eu voltei, fui para Curitiba, estudei, fiz teatro lá um tempo. E quando eu voltei e eu fui trabalhar de palhaço, que me deparei com a roupa do palhaço, a maquiagem do palhaço, travei, sabe? Eu falei, não, vou colocar a roupa, vamos começar devagar. Eu coloco a roupa, daí eu faço alguma coisinha. Então foi um processo de aceitação, porque eu não sabia como é que era aquele universo. E até que eu fui fazer um espetáculo, estava fazendo um espetáculo infantil, e eu fazia o vilão da história, não sei o quê, e era uma onça muito má, e as crianças caíram de amor, sabe? E daí acabou o espetáculo, elas vieram, tiraram foto, deram um beijo, e dali aconteceu a coisa. Esse é o grande prêmio para o artista, a receptividade da criança. Que daí que eu fui saber, na verdade eles me mostraram que eu tinha a possibilidade de trabalhar com eles. Eu mesmo, se fosse para eu querer ir até eles, eu não saberia como chegar. Mas como eles me desarmaram e vieram, daí eu comecei a trabalhar com eles, daí sim comecei a trabalhar de rosto pintado. Fiz vários personagens, não só como palhaço, fazia o Visconde, fazia um monte de personagens assim. E as crianças adoravam, estou nesse ramo já fazem 14 anos. E como estava falando, a gente trabalha sem divulgação, trabalha, sabe, com clientes antiquíssimos. Então, como você estava falando das suas filhas, daqui uns dias eu vou estar fazendo os meus netinhos do Tio Palmito, sabe? Porque já estão adolescentes, já estão para ter os seus filhos e a gente ainda está aí na atividade. Eu acho uma atividade muito recompensadora, assim, sabe? Principalmente quando a gente faz uns eventos assim mais de questão social, a gente já fez bastante coisa com o Rotary, com outras instituições carentes, né? E é muito recompensadora a troca, sabe? Eu acho que eles acabam dando muito mais quando a gente vai trabalhar com eles. Você tem uma noção, nesses teus 14 anos já, Isso. como palhaço, como animador de festa infantil, quantos eventos você já fez? Eu tinha um caderninho. Tinha. Muito mais que 1000 eventos, assim, muito mais. Quando nós começamos, a gente fazia, era R$30, a gente ficava 6 horas na festa, sabe? A gente não tinha esse parâmetro, né? Então, adolescente, estava no gás, a gente ficava 6 horas, trabalhava por R$30 e estava lá feliz da vida e fazia festa segunda a domingo.
E daí depois de muito tempo que a gente foi se tocar, não, nós estamos fazendo sucesso, sabe? E a gente trouxe... E não cansava. Vamos selecionar isso. Mas nos 2 primeiros anos a gente fazia quase que diariamente. Porque a gente trabalhava sábado e domingo em 2, 3 festas. E durante a semana a gente fazia escola, fazia na hora do intervalo, nas escolas. Assim. Isso, eu sei que você tem o apoio da sua esposa total e integral. Ela é a tua grande companheira nessa trajetória. Mas, além disso, você teve alguma estrutura por trás que te mantivesse ou foi sempre iniciativa própria sua, esforço pessoal, suor e dedicação? Inicialmente, como eu comecei muito cedo, o meu pai e minha mãe eles tinham muita preocupação de qual vai ser a vida de artista que você quer levar. Então, eles queriam que eu estudasse, eu fiz contabilidade primeiro, depois eu fiz pedagogia. Até que quando eu entreguei o canudo, que eu falo para minha mãe, né? Entreguei o canudo de pedagogia, eu fui fazer o que eu realmente gostava. Só que durante todo esse período eu fui fazendo, mas também provando para ela que eu era capaz de estudar e viver de arte. E a minha mãe e meu pai sempre me deram apoio, mas tinham essa preocupação, né? Queriam que eu tivesse uma formação. E depois eu me casei e agora a minha esposa, como você falou, ela é a minha grande parceira. Eu acho que a realização no trabalho não seria possível sem ela e nem com a postura que ela tem. Aí a companhia dela acaba tranquilizando. Eu acho que o nosso trabalho é muito complementar, assim, enquanto eu fico com a parte só artística, então tem dias que eu preciso ficar sozinho, porque eu preciso escrever um texto, que eu preciso formatar alguma coisa, ela compreende isso, então ela vai sair com a nossa filha, vai ver outras coisas, porque ela sabe que aquele momento é de criação, então eu preciso daquele momento. Então ela compreende todos os passos, assim, o dia antes da estreia, que a gente fica mais estressado, mais nervoso, ela compreende também. E é uma troca perfeita. Eu acho que o nosso casamento é perfeito em todos os sentidos, assim, bacana, sabe? Parabéns, que continue assim. Agora, a vida nem sempre são flores, né? Eu gostaria que você passasse para o nosso público algum episódio que tenha marcado para você, assim, uma curiosidade nessa vida de artista, em algum evento que tenha dado algum chabu, algum problema, que você pudesse nos relatar. Teve muita coisa. Desde cantada, sabe? Você trabalhando de palhaço, você ali trabalhando com criança, e eu não sei o que eles têm, sabe? Eu acho que é uma tara com palhaços. E a gente via muita coisa nesse sentido, assim. Teve uma vez que um cliente nos contratou e falou que acertaria se a gente trabalhasse horas a mais. Trabalhamos o dobro das horas que eram trabalhar e o cara queria dar 10% do que era para ser o valor total. E daí deu um rolo, eu sei que resumindo, a gente teve que parar na delegacia, vestido de palhaço, tendo que reivindicar os nossos direitos. Os policiais não davam a mínima de credibilidade para nós, nem nós dávamos. Eu sei que daí só de fazer isso, a gente chegou no local do evento, o cara já estava lá com o dinheiro, não sei o que, e fomos embora. Mas já teve muita coisa. Interessante. Vamos continuar conversando no próximo bloco, Dani. E a gente está dando mais um intervalinho no nosso canal web e daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o nosso Tá na Web, nesse terceiro e último bloco, com o nosso entrevistado de hoje, o Deni Capeta. Nós vamos falar um pouco sobre a sua performance, a sua desenvoltura também como ator e diretor teatral. Você interpretou uma das personagens mais, eu acho que mais... simbólicas, né? Mais buscadas, né, por quem é ator, que é Jesus Cristo, na Paixão de Cristo de 2008? 2011, e foi diretor também da peça, né, da Paixão de Cristo nos anos 2012 e 2013. Eu gostaria que você falasse para o público dessa experiência, Denis. Foi um sonho que eu fui buscando durante muitos anos. Eu trabalhava com um diretor e eu sempre soube que era o maior espetáculo de Paranaguá, mas eu nunca tinha visto, sabe? Sempre estava envolvido com educação ou com outras coisas. E ele me apresentou o projeto e falou, não, eu vou levar lá e esse ano nós vamos fazer. E aí acabou que não aconteceu, que o projeto dele não foi o escolhido. E daí ficou com essa vontade, acho que uns 5 anos, sabe? E ele sempre tentava, não conseguia.
Até que abandonei ali o desejo de fazer. E daí em 2011 eu fui convidado pelo diretor para ser o Jesus Cristo. E daí sim foi a realização mesmo do sonho. E era realmente tudo aquilo, a carga dramática é muito pesado. A carga física também, a disponibilidade que você tem que ter. Eu me apresentei num lugar que estava cheio de vidro. Então o pessoal achava que era sangue cênico e era o meu sangue mesmo, porque ainda falei, se der para limpar o vidro, né, porque foi aqui na 29, e estava cheio, eles me arrastavam, meu joelho, meus pés ficaram tudo cheio de vidro. Foi uma experiência muito dolorida fisicamente, mas muito recompensadora. Eu lembro que os palcos eram as carrocerias de caminhões, isso. Né? Foram vários palcos, assim, nós fazíamos essa Via Crucis ali. E daí no ano 2012 eu fiz a direção. E daí sim que eu fui entender a Paixão de Cristo. Porque enquanto você trabalha como ator, você tem a tua preocupação de atuar, o teu texto, o teu desenvolvimento, mas quando você pega a direção, você vai ver o todo e a importância, o impacto do espetáculo na cidade. É um espetáculo muito esperado o ano todo pela comunidade cristã de Paranaguá. Eu sempre tive esse enfoque, apesar de ser católico, eu sou muito ecumênico, respeito muito as outras religiões. Então eu não queria que ficasse uma coisa que agradasse apenas a poucos, sabe? Ou muitos, mas que agradasse a todos, que todos que fossem tivessem a possibilidade de ver que não tem distinção, né? Sabe? Então a gente uniu os grupos evangélicos com católicos e todos estavam agregados no mesmo ideal, e foi muito bacana a Paixão de 2012. A gente trouxe um formato novo, nós trouxemos um palco só, onde a contrarregragem aparecia, e então o público via a mudança das cenas, acompanhava, e era um agente vivo dentro do espetáculo. Era mais interativo. E a Paixão do ano passado, 2013, a gente já trouxe a questão folclórica, então nós colocamos instrumentos musicais, parnanguaras, também a questão dos estandartes, era um grande alto, na verdade, nós transformamos no alto da Paixão de Cristo, que era mais com o nosso sotaque parnanguara dentro dessa encenação. 2014 já está definido? 2014 agora nós estamos, o Conselho está vendo a situação da Paixão de Cristo, e ainda não saiu uma definição, mas não sei como é que vai ficar esse ano 2014. A Paixão de Cristo é sempre assim, todo ano é até um problema, né? Porque daí eles resolvem a Paixão de Cristo um mês antes, e daí você tem que correr contra o tempo, contra tudo, para poder entregar esse espetáculo. Eu acho que falta nesse sentido político, assim, a questão de você ser uma coisa já pensada, planejada, para que todo ano tenha. Em novembro você já saiba já como é que vai ser o processo. Que eu acho que é uma coisa que pode crescer muito mais, né? Sem dúvida. Você é descendente de italianos, né, o sobrenome família Capeta. Isso. Né? E você estava me contando que os teus ancestrais vieram para o Brasil no início do século XX, né? Isso. E aquele mesmo caminho que os demais italianos que vieram para cá, para o Paraná, fizeram, chegando aqui em Paranaguá, outros em Alexandra e depois subindo a serra. Você teria algum detalhe a falar sobre essa questão da cultura italiana também? Da cultura italiana, assim, sempre acham que eu não sou parnanguara, sabe? Ou eu sou gaúcho, eu sou de qualquer lugar, mas menos parnanguara. Mas eu me orgulho muito da descendência. Na minha casa tem muitos traços da cultura italiana. Minha mãe, ela, assim, o jeito que nós nos comportamos é sempre muito excessivo, tudo muito excessivo, comida excessiva, então briga excessiva, ou então falaria excessiva. E eu acho que o Parnanguara tem muito dessa cultura italiana, sabe? Essa coisa festeira, você vai ter festa lá em casa, não era um dia de festa, era sexta, sábado e domingo, então era sempre tudo muito, assim. Eu acho que o italiano traz isso para a cultura parnanguara. E eu me orgulho muito de ser caiçara e descendente de italiano. Denilson, você teve já algumas gerações, né? Não digo gerações, mas vários grupos de idade, faixa de idade de jovens que foram teus alunos, né? E aprenderam essa tradição parnanguara, principalmente a questão do fandango, que é uma das áreas que você trabalha bem. E hoje já são adolescentes, quase adultos, e continuam com esse conhecimento? Isso. Eu acho que o nosso processo da associação e do meu trabalho já, mesmo antes da associação existir,
era plantar alguma coisa, sabe? Deixar alguma marca nas crianças. Como eu trabalho, eu acho sempre que a criança é uma tela branca a ser pintada. É clichê, mas é fato. Você é um adolescente, um adulto que não tem vínculo com a cultura parnanguara, você não vai mais conseguir embutir nisso, e nele isso. E na criança não. Se você for lá na primeira quarta e eles souberem que quando eles crescerem que eles dançaram um pau de fita, uma balainha, o fandango, conheceram o que é o barreado, o boi de mamão, quando eles crescerem eles vão ter vínculo com isso e vão gostar disso. Vão repassar para os filhos. Agora o adulto já não, já está, digamos assim, já não vai criar um vínculo verdadeiro. Então eu sempre pela afetividade. Pela questão da afetividade. Então eu sempre quis ir para os menores para que isso fosse até eles e que daqui, em gerações futuras, por exemplo, eu tenho uma menina do nosso grupo que foi minha aluna de 1ª a 4ª série no Aníbal e que hoje ela faz parte do nosso grupo. Então ela lembra de tudo que a gente ensinava e agora ela está se apresentando conosco. Uma expressão interessante quando a gente conversava nos bastidores, quer dizer, nós infectamos essa menina quando era criança, quer dizer, aquele contágio do bem, né? Quer dizer, a sementinha foi colocada lá e acabou despertando nela o interesse e hoje ela participa do mesmo grupo. É aquela descoberta, como eu estava te falando, Paranaguá são 2 cidades totalmente distintas, a cidade do Porto, da cidade do centro e a cidade dos bairros. E enquanto a gente fala aqui da preservação do fandango, do barreado, as tradições culturais de Paranaguá, ali nos bairros aqui do lado, eles nem sabem o que é isso. Denilson, infelizmente nós temos um limite de tempo. Foi muito boa a conversa com você, acho que a gente pode até voltar a conversar numa outra oportunidade, mas quero agradecer em nome da TV Litoral Paraná e de todos os nossos ouvintes, internautas que vão com certeza assisti-lo na internet. Aqui o nosso programa está na web, a sua participação. E gostaria que você desse uma mensagem final aí ou de incentivo para os jovens, ou de despedida, ou de agradecimento, para a gente poder fechar com chave de ouro. Eu acho que a minha mensagem, o meu intuito, o meu dever enquanto artista é sempre enaltecer a minha cidade, sabe? Eu sou parnanguara, não sou parnanguense, sou nascido em Morretes, por isso que nós colocamos o nome da associação de Lendário Caiçara e não Parnanguara, porque eu tenho muito amor pelo litoral paranaense. Então, eu peço sim às pessoas que sempre cuidem do que é seu, sabe, preservem, e para que tem muita coisa da nossa cultura que está cada vez mais esmorecendo e nós temos que ter esse processo, essa paixão pelo que é nosso, sempre. Denilson, muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco até agora e até o nosso próximo Tá na Web.